continuar falando um pouquinho sobre os 4 grandes grupos vegetais. Nós, na videoaula anterior, falamos um pouquinho sobre as briófitas e também sobre as pteridófitas. E agora vamos falar sobre as gimnospermas, né? Bom, as gimnospermas, elas vivem preferencialmente onde o clima é mais ameno e frio, tá? As coníferas são as gimnospermas mais conhecidas, cujas principais representantes são os pinheiros. Na região ali do Paraná, de Santa Catarina, a gente tem florestas formadas totalmente por pinheiros. Pensa em algumas florestas lindas, tá bom? A diversidade das gimnospermas é muito grande, tá? No Brasil, a maior parte das gimnospermas são plantas exóticas. A única planta nativa desse grupo é a araucária, que também é conhecida como pinheiro do Paraná. Ela é encontrada na região sul do país, em áreas com maior altitude da região sul, como no caso das florestas de araucárias encontradas em Campos do Jordão e também no estado de São Paulo, tá? Olha que bonito que é essa árvore que eu tô falando para vocês, que é a araucária. Tá vendo que ela tem um tronco bem retinho e a sua copa fica toda aqui em cima? Nós também temos outros exemplos aqui nessa página, tá? Então, nós temos aí mais 2 exemplos dessa página. E aqui a gente tem as florestas formadas por sequoias, que são estruturas de pinheiro também, tá? Bom, a ginkgo biloba também é uma planta exótica bastante conhecida na região do Brasil, tá bom? E é utilizada como medicamento também. As gimnospermas, elas foram as primeiras plantas terrestres que não dependem da água. Ó, que legal! Então, essas são as primeiras plantas que não dependem da água para sua reprodução. Ó, não dependem da água para a reprodução. Por que será que elas não dependem mais da água para sua reprodução, hein? Porque, além delas possuírem vasos condutores, como é o caso das pteridófitas, tá? Elas também produzem sementes. Olha que legal! Então, elas não dependem da água para reprodução porque produzem sementes. Se elas produzem sementes, para que ela vai precisar da água para levar a célula masculina até a célula feminina, não é verdade? Ela já produz a semente, que é só cair no chão. Quando ela encontrar condições favoráveis, essa semente vai germinar e vai originar uma nova árvore, né? Então, além de possuir esses vasos condutores, elas já produzem sementes, que são estruturas que fornecem todo o nutriente que o embrião da planta precisa para se desenvolver, tá? Então, lá na sementinha, a gente tem uma reserva bastante grande de nutrientes que mantém o embrião vivo durante toda a sua germinação e o desenvolvimento inicial, tá? As estruturas reprodutivas das gimnospermas são bem aparentes, então a gente consegue ver bem facilmente essas estruturas. No pinheiro do Paraná, elas são conhecidas como pinhas, tá? E os elementos reprodutivos masculinos é o que a gente chama de grão de pólen, são dispersos pelo vento, então todo o grão de pólen é transportado pelo vento, tá? O que permite que eles encontrem os elementos femininos e lá ocorra o quê? A combinação tanto do elemento feminino quanto masculino, e aí eles vão originar o quê? Uma semente. O que a gente tem aqui para vocês verem? Ó, vocês têm aqui na letra A estrutura reprodutiva de um pinheiro e aqui a estrutura reprodutiva de uma cicadácea, tá? Então, vocês têm aqui as duas estruturas reprodutivas das gimnospermas. As pinhas é bastante comum a gente utilizar como um enfeite de Natal, tá? Porque elas são estruturas reprodutivas femininas das coníferas, dos grupos dos pinheiros, e os pinheiros são muito utilizados nas árvores para fazer a árvore de Natal, principalmente em regiões fora do Brasil, que são regiões de clima bastante frio e que tenham grandes florestas de pinheiros, tá? Bom, então de novidade para esse grupo nós temos o quê?
plantinhas que possuem vasos, plantinhas não, plantas grandes agora, né? Que possuem vasos condutores, o xilema e o floema, que não dependem da água para a reprodução. Por quê? Porque já produzem sementes, tá? E o principal representante desse grupo são os pinheiros, as araucárias, a cicadácea, tá? Então são árvores de grande porte. E vocês observaram que elas ainda não apresentaram flores, tá? Então aqui elas já possuem raiz, caule, folha e fruto, mas ainda não apresentou flor. Olha que legal! Então nós vamos falar do último grupo. O último grupo nós vamos falar das angiospermas. As angiospermas, elas formam um grupo com maior diversidade de plantas do planeta Terra, tá? Então, o maior grupo que nós temos de vegetais, ela se refere às angiospermas, tá? Podem ser encontradas tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres, tá? Então, essas plantinhas conhecidas como angiospermas, elas estão amplamente distribuídas por todo o planeta Terra, tá? Essas plantas, vamos lá, elas possuem os vasos condutores, xilema e floema, já tem uma semente protegida por frutos, tá? Que são formados a partir das flores. Opa, então aqui a gente tinha lá aquela flor esquisita que era a pinha. A gente não teve aquela formação de um fruto bem bonitão. Agora aqui não, aqui a gente já tem flor, a gente já tem fruto. Então tem todas as estruturas existentes em um vegetal. Então a gente está falando que as angiospermas é o grupo de vegetal que é completo, que tem todas as estruturas. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Então ela tem todas as estruturas, tá? Aqui não tinha nenhuma estrutura evoluída. Aqui tinha os vasos condutores. Aqui a gente já tem o quê? Vasos condutores, semente e uma flor modificada, né? Que dá origem a sementes. Aqui a gente vai ter todas as estruturas evoluídas. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, tudo tá aqui, tá? Então, aqui que a gente tinha uma sementezinha desprotegida, que a gente costuma ver aí, que é o caso do pinhão, aqui a gente já tem as sementes bastante protegidas. Pensa no pêssego, a semente do pêssego tá toda protegida. O abacate, né? Então, a estrutura reprodutiva das angiospermas é a flor, tá? Nela há a produção de grão de pólen, que pode ser disperso pelo vento e por animais. E o grão de pólen, ao encontrar a estrutura reprodutiva feminina, origina a semente, diferentemente do que ocorre com as gimnospermas, fica protegida pelo fruto. Nas gimnospermas, então, não tem o fruto para proteger essas sementinhas. Aqui não, as sementinhas ficam todas protegidinhas por um fruto, tá? A maioria das angiospermas apresentam estruturas reprodutivas tanto feminina quanto masculina na mesma flor. Então, não tem uma plantinha masculina e uma plantinha feminina. As duas estruturas estão na mesma planta. Diferente também das angiospermas, que tinha uma planta feminina e tinha uma planta masculina, tá? Bom, olha que bonito a flor de uma angiosperma aí na página 160 da apostila de vocês. Olha lá. Então, olha bem de pertinho essa estrutura que vocês têm aí na página 160 da apostila de vocês. Essa flor é um hibisco, tá? E ela mostra para vocês, olha lá, aqueles pontinhos bem amareladinhos que vocês têm aí, são a estrutura reprodutiva masculina, que vai produzir o grão de pólen que vai ser disperso pelo vento, tá? Essa estrutura que parece um filetezinho, aqui, ó, é a estrutura feminina, tá? Que é onde o grão de pólen vai encontrar a feminina e vai formar o frutinho e a semente dentro dele, tá? E aqui são as pétalas coloridas, que elas são coloridas para atrair os agentes polinizadores. Quando uma abelhinha posa aqui, ó, ela gruda grão de pólen na sua patinha, e aí quando ela vai para outra plantinha, ela vai polinizar aquela florzinha. E isso vai garantir
que essas plantas sempre tenham novas estruturas, novos agentes polinizadores, tá? Bom, a aula de hoje eu vou encerrar por aqui. Então, a gente viu os 4 grupos vegetais existentes no planeta Terra. A gente viu as briófitas, nós vimos as pteridófitas, nós vimos as gimnospermas e também vimos as angiospermas. Briófitas é o grupo mais simples de plantas existente no planeta Terra, enquanto que as angiospermas é o grupo mais completo que nós temos no planeta Terra. Aqui essa plantinha, então, tem todas as estruturas de um vegetal completo. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? A gente viu, então, que esses grupos, eles precisam de características e regiões diferentes para se desenvolver. Agora, para vocês fazerem com a prof, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Lá na página, ó, essa experiência que vai ficar aqui para trás, eu até vou gravar uma com vocês se eu conseguir encontrar uma florzinha desse tipo, tá? Mas eu andei procurando aqui, eu não vi nenhuma flor com essas estruturas aparentes aqui para eu mostrar para vocês. Mas assim que eu conseguir, eu gravo uma aula e mando para vocês, tá bom? Bom, mas para esse momento, vocês vão ficar com a tarefinha de fazer para mim o encarte da página 166, tá? Então, vocês vão recortar o encarte, vai colocar as partes da planta nos quadros correspondentes. Então, a tarefa de vocês, vou colocar aqui, ó. Tarefa é a página 166 de Ciências da Natureza. Por quê? Vocês vão fazer com a prof agora essa cruzadinha aí. Vamos fazer, então, a cruzadinha para eu corrigir com vocês já e vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, ó, no exercício 2, então vocês têm lá as linhas horizontais e as linhas verticais da cruzadinha, combinado? Prestem atenção. A letra A, vocês vão preencher lá na cruzadinha, na linha horizontal. Primeiras plantas terrestres a não dependerem mais da água para se reproduzir. Não depende da água quando ela apresenta semente. Quem são os primeiros que apresentam semente? As gimnospermas. Então, lá na letra A da cruzadinha, vamos colocar a palavrinha gimnospermas. Certo? Beleza. Letra B. O único grupo de plantas terrestres sem vasos condutores de seiva. Quem são? São os vegetais mais simples que nós temos conhecimento. Quais são esses vegetais? As briófitas. Esses são os vegetais mais simples que nós temos. Inclusive, eles não têm vasos condutores. Letra C. Letra C. Processo biológico que libera energia química contida nos alimentos. Opa, sabe qual que é o processo? É aquele que a gente pega a glicose que veio do alimento e junta com o oxigênio que veio da respiração, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Do processo de respiração. Beleza. Na letra D, nós temos um errinho lá na cruzadinha, tá? Lá na cruzadinha, aonde está escrito letra D, vocês vão colocar a letra E. E lá na cruzadinha, onde está escrito letra E, vocês vão colocar a letra D, tá bom? Então, ó, solução nutritiva produzida em algumas flores, atraindo os polinizadores. Na verdade, nem é a letra E, é a letra F. É a letra F, tá? A apostila tá errada. Então, lá na letra D, vocês vão colocar onde na cruzadinha tá escrito letra F, tá? Então, lá na letrinha F, vocês vão colocar a respostinha da letra D, que é o néctar. Então, ó,
Solução nutritiva produzida em algumas flores atraindo os polinizadores. As florzinhas, elas possuem esse açuquinha para atrair os polinizadores. Mas na cruzadinha de vocês está errada a posição. Então, a pergunta é a letra D, mas vocês vão escrever a resposta na letra F, tá? Depois, a letra E fala assim, ó, processo biológico que transforma energia luminosa em energia química. Qual que é esse processo? Esse processo é a fotossíntese, mas a cruzadinha está errada de novo. Então, aonde vocês estão lendo aí? Letra E, na pergunta, a resposta vai ser colocada na frente da letrinha D, lá na cruzadinha, que é a fotossíntese. Tá? E aí, a letra F fala assim, substância que possui energia química que é produzida pelas plantas durante a fotossíntese. A plantinha na fotossíntese, ela produz o quê? Glicose. Mas, de novo, a apostila está errada. A perguntinha que vocês estão lendo é a letra F. Mas a resposta, vocês vão colocar na frente da letrinha E. Então, lá vocês vão escrever glicose. Tá? Então, a cruzadinha veio com essas letrinhas trocadas. Então, vocês vão prestar atenção na hora de preencher ela. E aí, nas linhas verticais, vamos lá agora. A letra G. Processo biológico que possibilita o encontro de dois elementos reprodutivos masculinos e femininos, tá? Qual que é esse processo? De novo, tá trocado lá na apostila. A letrinha que eu tô lendo é a letra G, mas vocês vão colocar a respostinha na frente da letrinha J, que é polinização. Tá bom? Aí, a letra H. Plantas cujas sementes estão protegidas por frutos. Qual que é a plantinha que está protegida por fruto? As angiospermas, mas lá na cruzadinha está trocado de novo. Então, aonde vocês estão lendo a perguntinha H, mas vocês vão colocar a respostinha para mim na frente da letrinha G lá na cruzadinha. E vão escrever angiospermas. Tá bom? Letra I. Elementos reprodutivos masculinos das plantas, gimnospermas e angiospermas. Na letrinha I, nós estamos falando do pólen. Então, a perguntinha que eu estou lendo é a letrinha I, mas a respostinha vocês vão colocar na frente da letra H na cruzadinha. E vocês vão escrever pólen. Então, veio trocada a cruzadinha. Prestem atenção na hora de preencher, tá? E o último, grupo de plantas que apresentam vasos condutores de seiva, mas não apresentam flores e nem frutos. Nós estamos falando aí das pteridófitas. Porém, a pergunta é a letrinha J e a resposta vai ser lá na letrinha I, tá? Então, a perguntinha que eu tô lendo é a J e a respostinha vai estar na letrinha I, que são as pteridófitas. Por isso que a prof fez a cruzadinha com vocês, tá? Porque ela tinha esses errinhos e aí vocês não iriam conseguir fazer sozinhos. Então, prestem bastante atenção que a partir da letra D, todas as respostas estão trocadas lá na cruzadinha, tá bom? Presta bastante atenção para não ter erro na hora de preencher essa cruzadinha. E depois, a hora que a prof chamar vocês também para assistir a videoaula, eu retomo esse conteúdo, tá bom? Bom, vamos fazer agora o exercício 4, porque o exercício 3 é tarefa, tá bom? Então, vamos lá. O exercício 4 fala assim, ó. Em relação aos principais grupos vegetais, é correto afirmar que, letra A, os pinheiros são plantas sem sementes? Falso. Elas têm semente. Elas não têm o quê? Fruto, tá bom? Letra B. Os musgos são vegetais que possuem vasos condutores de seiva? Falso. Eles não têm vasos condutores. Letra C.
As angiospermas apresentam flores e sementes e não possuem frutos? Falso! Elas possuem frutos. Letra D. As samambaias possuem vasos condutores de seiva e não possuem flores e nem frutos? Verdadeiro. Então, o exercício 4, a prof vai apagar aqui a cruzadinha, tá? Quando você estiver respondendo, dá um pause aí para você conseguir responder certinho. A prof vai apagar aqui a cruzadinha para colocar a resposta do exercício 4, tá? Então, o exercício 4, a resposta correta é a letra D de dado. Exercício 5. Quais são os grupos de plantas que dependem da água para se reproduzir? Opa, quem que depende da água para se reproduzir? Lembra que eu falei dos 2 grupinhos lá? Os principais grupinhos, os que não tinham estruturas reprodutoras específicas, que são as sementes. Quem que não tem semente? Briófita e pteridófita. Então, o exercício 5, a resposta correta é a letra A. Beleza? E por último, o exercício 6 traz pra gente aí. Quais são os grupos de plantas que possuem grão de pólen como elemento reprodutivo masculino? Quem são essas plantas que já têm grão de pólen? Gimnospermas e angiospermas. Então, a resposta correta da 6 é a letra C. C de coração, tá? Bom, então isso é o que nós vamos fazer hoje, nesse primeiro momento, tá? A tarefa, vou colocar de novo aqui para vocês não esquecerem, que é a página 166, tá? Então, vocês vão precisar recortar um encarte para fazer a página 166 e também vão fazer para a prof de tarefa a página 168, tá? Então, vocês têm 2 tarefinhas de ciências da natureza. A página 166, que vocês vão recortar o encarte da apostila para preencher, e a página 168, que é um relacione, tá? As demais atividades a gente vai fazer na próxima aula, que eu vou começar a falar para vocês sobre polinização. Combinado? Até a nossa videochamada de hoje, para que eu possa retirar as dúvidas que podem ter sobrado aí. Combinado? Beijo, quinto ano!